capacidade de carga é a tensão transmitida pela fundação ao solo, capaz de causar neste sua ruptura ou deformação excessiva. O método de Auque-Veloso é um dos métodos mais utilizados no Brasil para a determinação da capacidade de carga de estacas. Boa noite a todos. Na aula de hoje vamos determinar a capacidade de carga para uma estaca. Nós vamos utilizar o método Auque-Veloso, esse senhor e esse outro senhor, né? Esse método foi proposto em 1975. É um método semi-empírico que utiliza os parâmetros do solo, né? Foram feitos mais de 100 ensaios, provas de cargas nas estacas ao longo de vários anos. Aqui em 1970 e 94, né? O encontro desses senhores, né, engenheiros, né? A vantagem desse método é que ele considera o tipo de estaca a ser utilizada, por exemplo, uma estaca Frank, uma estaca metálica, uma estaca raiz, uma estaca Strahl, né? Então eles consideram isso. E o método é bastante simples, né? Como é que ele calcula então a capacidade de carga de uma estada? É a resistência de ponta mais a resistência lateral. A resistência de ponta, onde ele vai se apoiar, por exemplo, uma estaca de 10 metros, né? Eu vou pegar a tensão admissível, né, na ponta da estaca a 10 metros. Né? E a resistência lateral, de acordo com as camadas e o tipo de estaca ao longo desses 10 metros de estaca, né? Então, eles usam a seguinte fórmula: resistência de ponta é o coeficiente K vezes N da camada, né? Na camada lá, por exemplo, 10 metros, na camada de 10 metros, dividido por outro fator F1, vezes a área da ponta. E a resistência lateral é o somatório, camada por camada, né? Vezes um coeficiente alfa, vezes K, que é o mesmo aquele lá, dividido por F2, e aqui, ó, o NSPT de cada camada, vezes a circunferência da estaca, né? A circunferência da estaca. Durante todo o trecho, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho o SPT, né? O NSPT. Por exemplo, se a minha estaca tem 6,20 metros, né, eu pego aqui, ó, esse aqui é um NSPT para me calcular a minha resistência de ponta. Já o atrito lateral eu vou ter que pegar camada por camada, isso é, a cada 1 metro, né, eu vou pegar o meu NSPT. Então, por exemplo, agora para achar o coeficiente K e o coeficiente alfa, depende do tipo de solo. Esses coeficientes são esses aqui, ó, o K e o alfa. O alfa e o K, que eu vou determinar a minha resistência lateral. Então, por exemplo, uma areia, o coeficiente K é 10, o alfa 1,4. Um silt arenoso, coeficiente K, quilograma por centímetro quadrado, 5,5, e o alfa 2,2. A argila, coeficiente K, 2 kg por centímetro quadrado e o alfa 6%. Já o tipo, o F1 e F2 é o tipo de estaca, né? É o coeficiente que determina o tipo de estaca. Por exemplo, a estaca Frank de fuste apiloado, 2,3 para F1 e 3 para F2. Uma estaca raiz, 2,2 e 2,4 por F2. Então vamos resolver um exemplo que eu fiz durante um curso, onde eu tenho esses dois ensaios, né, do SPT, né, essas duas amostras do SPT. Foram feitos nesse solo, no mesmo local, só que em épocas diferentes. Um foi feito no verão, 20 de fevereiro, e o outro em julho, aqui para a região sul. Vocês podem ver, ó, o SPT, para cada camada, ó, 5, 5, 4, 6. Aqui, ó, já no mesmo local, só que em épocas diferentes já deu diferente, ó. O SPT caiu bastante, ó, 2, 1, 2, 3, ó, então comparando um com o outro. Por que aconteceu isso? Porque aqui no inverno
na região sul aqui, os solos estão mais encharcados, né? Tem mais chuva. Então, o SPT cai bastante. E isso também cai também a resistência do solo. Então, vamos resolver essa questão para esses dois amostras de SPT, né? Ensaios de SPT. Então, o que é que ele diz? É o seguinte, né? Então, ele pede para determinar essa capacidade de carga e comparar, né, esses dois ensaios, né, qual é a resistência de um e a resistência para o outro, essa capacidade de absorver a carga, né? Para uma estaca com um diâmetro de 20 centímetros e o tamanho da estaca é 8 metros. Vamos resolver, então. Então, aqui, vamos começar diâmetro 20 centímetros, transformando para metro. O raio, 0,10, né? A área de ponta, PR2, né? A área de circunferência, né? 0,031. A área da superfície lateral, né? O diâmetro ali é 2 PR, né? A área da superfície lateral, 0, aqui é a circunferência da estaca, né? Então, a gente vai considerar um fator de segurança 2, né? A gente podia considerar até um pouquinho mais, dependendo do medo que a gente tem que o ensaio do SPT não tenha dado correto, né? Então, o tipo de solo, ele é, olhando ali para a primeira camada, é uma areia fina argilosa. Para a segunda camada, né, temos duas camadas, areia média siltuosa. Então, eu vou lá e busco os coeficientes. Por exemplo, areia argilosa. Vamos lá. Areia argilosa. 6 e 3, ó. K6 e 3. K6 e 3. Eu transformo para um metro quadrado, que eu já tinha transformado lá. Então, alfa 0,3, né, 3% da 0,3. F1 e F2 depende do tipo de estaca. É uma estaca pré-moldada de concreto armado, cravada à percussão. Então, eu vou aqui. Então, estaca pré-moldada, cravada, ó, pré-moldada de concreto cravada à percussão. F1 2,5 e F2 3,5. Então, na segunda camada eu tenho uma areia siltuosa, mesma coisa. Areia siltuosa, ó, K8 e 2 o alfa. Já K, então 8 é 800, né, e 2, 0,2. F1 e F2 não vai mudar a estaca continua sendo essa estaca pré-moldada, né? Vamos calcular para o verão. Então, o cálculo da resistência lateral, né, é essa fórmula aqui, camada por camada. Então, vou calcular para a primeira camada, ó, eu tenho 5, né, SPT. SPT 5, ó. Ó, comecei nessa primeira camada aqui, ó, 5. Então, coloco aqui, ó, 0,9. Aí eu vou calculando camada por camada, mas já vou eu cheguei nesse aqui, somo aqui, ó, somo essa que deu 29. Pega esse resultado, somo com esse aqui, ó. Então vai até os 8 metros de profundidade, deu 177. A resistência de ponta, né, é na camada dos 8 metros. Quanto é que eu tenho na camada de 8 metros? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, o NSPT. Então, nessa camada, né, 12, ó. Então, pego o K, multiplico, né, por 12 pela área da ponta, né, dividido por 2,5, que é a F1. Ó. Eu cheguei em 120,61 kN. Então, a minha capacidade total da carga é a resistência de ponto mais a resistência ao atrito. Soma os dois, né, 298. Considero um fator de segurança 2, que eu tinha inicialmente considerado. Então, divido por 2, eu tenho essa estaca tem a sua capacidade de carga, né, de 149,11 kN. Por exemplo, se eu tiver lá num pilar uma carga de 250, eu coloco 2 estacas, é o suficiente para resistir a essa carga aí, né? Transferir essa carga.
E agora, então, calcule para o inverno. Aguardo o resultado.